falar agora um pouco sobre urbanismo, sobre arquitetura. O desenho de uma cidade diz muito sobre ela, como ela cresce, como ela se organiza, fala sobre a sua sociedade, sobre a sua quantidade de pessoas. Tudo isso é muito significativo e tem muito valor aos olhos dos estudiosos, então. E tem um autor, conselheiro no Rio de Janeiro, que está em Teresina, trazendo um pouco dessa experiência, coletada ao longo de publicações, que virou livro. Estou aqui recebendo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, Dr. Carlos Fernando Andrade, ele que vai conversar conosco aqui no nosso quadro Cartaz. O livro chama-se Vazou, Crônicas do Urbanismo Carioca, de Carlos Fernando Andrade. Carlos Fernando Andrade, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, primeiro que o livro, a princípio, a capa mostra, os textos mostram, mas nem sempre os textos mostram uma reflexão exclusiva do Rio de Janeiro. Verdade. Ele fala um pouco de Brasil e reflete um pouco sobre algumas cidades no mundo. Exatamente o que o senhor pretendia com a publicação desses artigos, com essas reflexões? Inicialmente, eles começam com a minha tese de doutorado, que falava de um aspecto interessante do urbanismo, pouco explorado, que é o momento em que as cidades começam a se retrair, né? É um fenômeno mundial, Detroit, que perdeu a indústria automobilística, Manchester, na Inglaterra, que perdeu metade da sua população, e mesmo centros, né? Como inclusive de Teresina, o centro histórico de Teresina, que também se esvazia. Então eu chamo isso de retração, e em português, né, isso leva à retração, mas também ao retraimento da cidade. A cidade fica mais tímida. Então, o senhor fala, veja só, esses episódios aqui no Piauí, quando analisados, a gente sempre até, algumas pessoas usam um termo assim, olha, é uma cidade que já foi tudo e hoje não é nada, ou já teve tudo e hoje não tem nada. Isso está colocando isso como um fenômeno regular, normal. Manchester, Detroit, que teve aquela indústria, aquela coisa do automobilismo gigantesco. Até Liverpool, que foi durante muito tempo uma cidade portuária importante. Essas mudanças, elas devem ser retomadas? Como é que se encara isso? Justo. Então, exatamente isso é que eu tentava perceber. Quer dizer, como é que o urbanismo, que você sempre... Eu até brinco, a primeira frase do meu livro é: o urbanismo rima com o ufanismo, ou seja, sempre o crescimento, sempre o progresso, mas quando isso não acontece, ou quando ele acontece de uma maneira onde você perde população de um lado e ganha de outro, onde você abandona áreas que estão infraestruturadas para ocupar áreas que não estão infraestruturadas, um processo perverso, inclusive, das nossas cidades, inclusive as brasileiras. Inclusive Teresina. Acredito que sim, isso não é um fenômeno que acontece muito, inclusive com os centros urbanos, com os centros mais históricos, né, o que a gente chama de centro das cidades, né, onde você tem uma especialização excessiva, por exemplo, comércio, quando dá 5 horas da tarde a cidade morre provisoriamente. Mas há casos em que morre mesmo, né? Enfim, então, é exatamente esse processo que eu queria discutir e que, por conta disso, quando o Jornal do Brasil me chamou para escrever sobre o urbanismo, eu comecei a tratar um caso do Rio de Janeiro, que era a nossa cidade, onde isso fica muito evidente, né? E as mazelas do Rio, em grande parte, não exclusivamente, mas em grande parte, provém desse processo de retraimento. Deixa eu falar, o senhor está dizendo, por exemplo, que o Rio de Janeiro é uma cidade que está vocacionada a contar histórias do passado. Isso é depreciativo, na medida em que a cidade tem palácios que contam a história da sua época de capital do Brasil. Como é que a cidade convive com isto? Primeiramente, ter deixado de ser protagonista. Primeiramente, reconhecer isto, né? Quer dizer, todas as grandes intervenções urbanísticas na cidade foram no sentido de que acreditavam que ela, o último, inclusive, o Porto Maravilha, foi de criar mais áreas para ocupação, quando ela exatamente não precisava disso, né? Quando você tem um processo de que só existe crescimento se existe decréscimo proporcional de outra área, é como um balão. Você aperta aqui, ele cresce aqui. Mas para ele crescer aqui significa que alguma coisa perdeu substância, né? Isso ficou muito evidente no Rio de Janeiro, onde você tem uma mudança. Eu digo, o Rio de Janeiro não cresce, o Rio de Janeiro se muda, né? E não é um fenômeno só do Rio, não. Essa ideia de que as cidades se mudam é do mundo inteiro. Mas quando só acontece isso, aí é grave.
e você tem que reconhecer e tratar o problema. Né? Quer dizer, criar novas áreas para serem ocupadas, quando você tem a criação de vazios urbanos, então vamos olhar para os vazios que já estão instalados, né? Os prédios que estão se esvaziando. Isso numa cidade onde tem muitos edifícios não fica evidenciado, porque apartamentos vazios não chamam atenção. Casas vazias chamam atenção. O que o senhor está dizendo, então, é que não existe um déficit habitacional, uma falta de casas para as pessoas morarem? Óbvio que depende de cada local, de cada momento. De uma maneira geral, eu diria que o que existe no Brasil não é um problema habitacional ou urbano. O que existe é, evidentemente, pobreza urbana. Pobreza urbana. Pobreza urbana. Se nós tivéssemos condições de emprego, salários, não é? Moradia digna seria uma consequência. Na medida em que a população vai se empobrecendo, esses problemas, como todos os outros, educacional, saúde, como acabamos de ver, segurança, não é? Nessa última reportagem, evidente, quer dizer, elas se agudizam, elas se mostram muito mais como sintomas do que propriamente como causa, como doença, né? E, infelizmente, mais uma vez, nós vamos atacar o quê? O sintoma e não a causa. O que o senhor está fazendo também é um alerta para o futuro de algumas cidades? Algumas cidades que hoje são uma potência podem se transformar em cidades vazias no futuro? É possível prever isso e corrigir? Primeiro, é claro, prever no sentido de que é importante reconhecer o problema. E isso não precisa ser uma cidade que está se morrendo, não. Por exemplo, São Paulo, né, que é o maior centro econômico do Brasil, tem áreas vazias, né, que inclusive tem apelidos, Cracolândia, etc., que são o quê? Vazios urbanos, que exatamente o vazio proporciona esse tipo também de situação. Então, entender esses vazios como um fenômeno de urbanismo é importante. Bom, o senhor falou a respeito dessa situação dos vazios urbanos. O Brasil tem uma característica que difere, por exemplo, da Europa. Aqui as grandes cidades são gigantescas em população, né? No caso de São Paulo, tem uma população gigante, que eu acredito até que superior a alguns países da Europa, uma cidade só. Isso é um fator que dificulta a organização urbana? O brasileiro sabe conviver com esse desafio de organizar tanta gente concentrada num só lugar? Bom, primeiro, isso é um fenômeno, digamos, recente e que cada vez mais. Antigamente nós tínhamos ideia de Nova York, Tóquio, Paris, Londres. Londres já foi a maior cidade do mundo. E hoje, cada vez mais, essa urbanização acelerada vem apontando para os países que nós chamávamos de subdesenvolvidos e agora nós chamamos em desenvolvimento, que é uma visão otimista, não é, dessas nações. Mas vamos considerar assim, então, esse processo vem se dando cada vez mais nesses países. Exatamente aqueles países que têm a menor possibilidade econômica, né, e financeira, portanto, de inversão na infraestrutura urbana que acomode esse crescimento populacional, né? Quer dizer, antes você tinha uma população pobre, quer dizer, a pobreza era principalmente rural e, por uma série de razões, inclusive da tecnologização do campo, né, você passa a ter uma concentração de pobreza muito mais nas cidades, né? Então, isso é um fenômeno que vem acontecendo no mundo, mas numa parcela mais prejudicada do mundo em relação a esse tipo de crescimento que nós adotamos, né? O senhor esteve na cidade de Oeiras. Oeiras tem uma característica aqui no estado do Piauí. Eu gostei muito. Ela foi nossa capital no passado. Hoje não é mais. Que tipo de, entre aspas, sequela ou que tipo de característica fica para uma cidade como foi Oeiras, ou como é Oeiras? Pois é interessante que o momento onde ocorre isso varia muito, né? Eu disse lá que a Oeiras e o Rio de Janeiro, né, sofreram o mesmo processo, que foi a perda de capitalidade, né? Certo. Capitalidade é a qualidade que uma cidade tem em exercer a função de capital, né, naquele momento. E às vezes isso mexe muito com a economia da cidade. Mexe muito e mexe principalmente com o caráter que ela toma, né? Mas Oeiras aconteceu num momento em que hoje você pode acreditar a ele, quer dizer, a esse fenômeno da transferência de capital, inclusive para uma cidade planejada, por isso eu brinco
que Brasília e Teresina, e Oeiras e o Rio de Janeiro são o mesmo processo, só que em séculos diferentes, uma no século XIX e outra no século XX. E o fato de ter acontecido no século XIX nos proporciona que hoje tenhamos uma belíssima, né, cidade que é um outro tipo de capital. É um capital cultural. Né? Quer dizer, Oeiras é, efetivamente, o OE, né, patrimônio do Brasil, patrimônio cultural do Brasil. Então, entender também que as coisas não são só ruins... Quer dizer, verdade, que na verdade o Brasil ganha por outro lado. Ganhou e a cidade ganha pelo fato de ter sido naquele momento. E aí é importante, quer dizer, que neste momento cuide-se desse novo aspecto. Dessa nova vocação. Dessa nova vocação e dessa questão que é peculiar. Quer dizer, só aquela cidade tem aquele tipo de casario, de imóveis, né, alguns mais distintos, porque foi capital, justamente. O Rio também, né? Quer dizer, ela foi capital do Reino de Portugal, do Império do Brasil, da Primeira República, do Estado Novo, e todos esses governos da União trouxeram à cidade mais capitalidade, né? Mais efeitos, e então nós temos hoje um Rio de Janeiro... Patrimônio, né? Que uma série de o Brasil tem que entender como patrimônio seu. Quer dizer, é um ativo que o Brasil tem, que, afinal de contas, é o coração do meu Brasil, já diz a marchinha, cidade maravilhosa. E eu acho que Oeiras, né, sem querer puxar o brasa para a sua sardinha, aqui do Estado, mas eu acho que são cidades que merecem um carinho, eu diria, né, peculiar e especial, porque é uma joinha mesmo. É uma joia mesmo. Aliás, um abraço a todos em Oeiras acompanhando o Jornal do Piauí. É uma joia, merece o nosso cuidado realmente e por isso os oeirenses são tão orgulhosos da sua cidade. Sobram motivos para isso. Queria agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço. Carlos Fernando Andrade, foi uma excelente conversa. O livro também é excelente, o texto é maravilhoso. Você vai sentir o sabor das palavras feitas. Aliás, você escreve muito bem. Obrigado. Queria registrar isso aqui. Carlos Fernando Andrade, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço.